pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar o pessoal chegar. Que prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, deixa o pessoal entrar. A gente já começa, pessoal, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar então, pessoal. Conforme as pessoas forem chegando, elas vão estar participando e aí a gente vai tirando dúvidas, vai conversando. Vamos lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento. Essa noite nós vamos conversar, então, nessa live, por alguns minutos, a respeito de planejamento financeiro. Como é que está o seu planejamento financeiro para 2025? Ainda dá tempo da gente estar correndo atrás dele e organizar as suas finanças para você conquistar os seus sonhos e conquistar os objetivos financeiros que você deseja. Bom, me chamo Cleide Tirana Nunes Possamay, sou mestre e doutora em administração, sou contadora, sou coordenadora de curso e especialista em finanças, em educação financeira. Bom, tenho alguns anos de experiência já sobre finanças, né, a respeito de finanças, o que me dá bagagem de chegar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante. E ao mesmo tempo, pessoal, eu realizo também um planejamento financeiro todos os anos. E por isso eu posso dizer para vocês que todas as dicas que eu for trazer agora à noite, todas as informações que eu trouxer para vocês, vocês realmente conseguem colocar em prática no dia a dia de vocês e transformar a forma que vocês têm, ou melhor, o olhar de vocês com relação ao dinheiro. Então vamos lá, gente. Aí eu pergunto para vocês, qual a importância do planejamento financeiro na vida de vocês? O que vocês sentem quando se fala de planejamento financeiro? Vocês se sentem seguros porque conseguem realizar o planejamento de vocês? Ou vocês se sentem travados porque vocês não conseguem dar o primeiro passo e ao mesmo tempo não têm conhecimento? Bom, eu posso dizer para vocês que planejamento financeiro, para mim, ele é a base. É por meio do planejamento financeiro que a gente consegue realizar sonhos e, ao mesmo tempo, garantir uma estabilidade financeira que nos dê uma vida um pouco mais tranquila e confortável. Então, com base nisso, eu vou trazendo aqui algumas informações para vocês. Deixa eu perguntar para vocês, por um acaso, em algum momento, já mapearam a vida financeira de vocês? Esse é o primeiro passo, gente. Organizar o planejamento financeiro, ele precisa iniciar pelo mapeamento. O que é isso, pessoal? Colocando em prática o quanto vocês têm, o quanto vocês efetivamente gastam e se vocês possuem algumas dívidas, quais são essas dívidas? É realmente ter clareza das informações. Isso é simples, basta você pegar papel e caneta, colocar em prática. Coloca uma listinha ali de todos os valores que você tem de receitas, seus e da família, ou simplesmente como ficar melhor para você. Se você prefere fazer individual, se prefere fazer familiar. Mas o importante é que você tenha esse ponto de partida. Identifique, então, como está a sua condição financeira. Você tem dívidas? Ótimo. Quanto de dívidas? Quanto tempo, com as dívidas que você tem, quanto tempo você acha que vai ser importante, ou melhor, que você vai despender para realmente quitar as suas dívidas, para realmente organizar a sua vida financeira? Por que isso, pessoal? Porque as pessoas... estudos comprovam isso, eu até posso trazer mais detalhes depois para vocês. Estudos comprovam que as pessoas elas não têm noção dos valores que elas gastam diariamente, os pequenos gastos, não os grandes. Quando o valor é maior, você tem essas informações. Agora, os pequenos gastos, você não tem noção e muitas pessoas não sabem quanto gastam, por exemplo, com um cafezinho. Aquele cafezinho todos os dias de manhã na padaria. Será que você tem noção de quanto você efetivamente gasta com esse cafezinho? Um pão de queijo. Eu não tomo cafezinho, não compro pão de queijo todos os dias. A cada 15 dias, se eu fizer isso, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, se você começar a organizar e começar a perceber esses pequenos valores, você percebe ali que durante o mês vão 150, 200 reais com um cafezinho, com um pãozinho de queijo.
Só que esse valor, se você transformar ele, ou melhor, multiplicar ele em todos os períodos do ano, você vai ter um valor muito maior. Então vamos supor que você gaste ali R$150 por mês, multiplicando por 12 meses, você vai ter em média ali R$1.800. Aí eu te pergunto, com R$1.800 bem planejados, você faz ou não uma viagem? Você faz ou não algo que realmente te dê prazer? Então assim, esse é o objetivo, você conseguir organizar, você saber qual é a sua condição financeira, saber quanto você gasta com valores pequenos que de repente podem ser substituídos, podem ser cortados, né? Podem ser retirados do seu dia a dia. Ai, mas é prazeroso eu ir lá e comprar um café todos os dias de manhã antes de começar a trabalhar. Mas aí você já tem aquela palavra, é prazeroso, não é necessário. Então, se você colocar como uma recompensa, eu fiz algo e eu vou me recompensar por isso. Então, eu vou comprar um cappuccino, vou comprar um bom café para eu tomar, para realmente trazer, então, o prazer dessa conquista, certo? E quando se fala em mapear, é o momento de você identificar a sua real condição financeira. Então, sempre que você tem esta condição financeira, você percebe o quanto e quais são os seus gastos, quais são os seus custos. Você sabe quanto você gasta mensalmente com supermercado, quanto você gasta mensalmente na padaria, quanto você gasta mensalmente de combustível. Então, esses gastos, você precisa ter eles muito bem anotados para que você consiga garantir um planejamento financeiro. E eu desafio vocês, então, já que você agora consegue mapear as suas despesas, consegue mapear a sua condição financeira, então eu desafio vocês aos próximos 30 dias, né? Nos próximos 30 dias, coloque no papel todos os seus custos, todos os seus gastos, tudo. Aonde você for, coloque no papel. No momento, assim, no primeiro e segundo dia, aquilo vai parecer meio estranho você estar anotando. Mas anote todas as suas despesas. Ah, eu gastei R$5 com pãozinho. Anote para você ter noção da onde o seu valor, né? Aonde o seu dinheiro realmente está indo. Aonde você está gastando o seu dinheiro e de que forma você pode organizar melhor para que você tenha uma condição, então, muito mais, uma condição financeira mais controlada, que você sabe praticamente onde você está gastando o seu dinheiro e o que você vai trazer para frente. Então, eu desafio vocês no próximo 30 dias. Esse é o primeiro dos desafios que eu estou trazendo para vocês. Nos próximos dias, 30 dias, então, anotar todos os seus custos, todos os seus gastos. Anote para que numa próxima live, lá em fevereiro, a gente consiga conversar a respeito, certo? Outro tema importante que eu trago aqui para vocês dentro do planejamento financeiro. Então, quando você vai organizar as suas finanças, algo importante também é priorizar os seus gastos. Você sabe qual é a diferença de necessidade e de desejo? Vamos lá, pessoal. Vamos parar para pensar um pouquinho. Necessidade é o que eu realmente preciso no meu dia a dia, né? Então, eu preciso pagar o meu aluguel mensalmente para que eu tenha moradia. Mas, desejo. Ah, eu preciso ir num restaurante. Não, eu não preciso ir. Talvez eu queira ir. Talvez eu tenha vontade, um desejo de ir a um restaurante. Mas, quando eu estou com um planejamento financeiro, eu posso colocar lá, no meu momento de lazer, uma ida ao restaurante. Mas se isso começar a correr todas as semanas, eu começo a perder o controle das minhas finanças e eu acabo gastando com algo que não é necessário. Entende? E muitas vezes, quando eu gasto com algo que não é necessário, onde eu realmente precisaria investir o meu dinheiro, eu já não tenho mais. Aí eu acabo utilizando cheque especial, acabo utilizando cartão de crédito desnecessário, porque eu me perco nas minhas finanças, certo? E aí quando a gente fala, então, de desejo, né? Como eu falei ali, uma ida para o restaurante. Muitas vezes, uma ida para o restaurante, nós vamos comer algo diferente. Quem sabe também preparar essa refeição em casa. É um momento seu, individual, né? Que você consegue estar tirando um tempo para cuidar de você, para fazer a sua alimentação. Ou um momento em casal, que realmente pode ser prazeroso. Você tomar um vinho, você fazer um risoto. Então, assim, são coisas que você pode vir a fazer sem realmente gastar o valor que você gastaria num restaurante, certo? Então, eu trago essa dica também para vocês.
E aqui, pessoal, quando a gente fala de priorizar os nossos gastos, entra também a regrinha 50, 30, 20. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez vocês não coloquem em prática, mas vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela. Então, 50% das suas receitas, do seu salário, ele deve ser destinado a necessidades básicas. O que são necessidades básicas? Aluguel, transporte, alimentação. Aluguel se referindo à moradia, né? Se você paga aluguel, se você paga a casa própria, mas se referindo à moradia, transporte, restaurante, alimentação. Sempre que eu for a um supermercado, esse valor que eu gasto em supermercado, ele é realmente uma necessidade. O que mais que a gente pode estar trazendo aqui? Daí, passando então das necessidades básicas, que é 50% do meu salário, 30% do meu salário eu coloco como lazer, né? Então, se eu coloco como lazer, aqui entra uma ida ao cinema, o restaurante que a gente acabou de falar, que uma vez por mês você pode se presentear com isso, então indo ao restaurante, parques, viagens. Então, assim, eu quero ir a restaurantes, mas ao mesmo tempo eu nunca tenho dinheiro para viajar. Então, porque uma viagem, dependendo do lugar que você quer ir, do local que você quer ir, você acaba despendendo um pouquinho mais de valor. Então você precisa abrir mão de ir para um restaurante todos os meses para que você possa ir acumulando valor para poder realizar uma viagem. Então percebam que dentro dos 30% do seu salário estão as viagens e ao mesmo tempo os restaurantes. E no final nós temos 20%. Esses 20% eles precisam ser direcionados para investimentos. Seja numa simples poupança no primeiro momento, para que você realmente tenha o hábito, né, de ter economias. Então, seja uma simples poupança, ou investir em tesouro direto, ou investir em ações. Depende do que você realmente está buscando nesse momento e do conhecimento que você realmente tem. É o momento de você ir diversificando então e trazendo isso para suas economias. Então 20% dos seus salários são para investimentos. Quando a gente fala então regra 50, 30, 20, 50% são para as nossas necessidades básicas, 30% eles são para lazeres. Então, o equivalente a 30% do nosso salário você destina para lazer, o equivalente a 20% dos nossos salários você deve destinar para investimentos. E aí sim, quando a gente fala de investimentos, a gente está falando, mais uma vez, de parar, pensar, organizar. Quando a gente organiza, a gente começa a pensar em uma reserva de emergência. Primeiro passo, mapear a minha condição financeira. Segundo passo, priorizar gastos. E aí eu já emplaco, então, o terceiro passo. E no terceiro passo, é a gente ter uma reserva de emergência. O ideal, pessoal, é que a gente consiga consiga juntar, né, e transformar essa reserva de emergência 6 meses para 6 meses, ou seja, 6 vezes o valor das minhas despesas fixas. Então, eu tenho despesas com moradia, com alimentação, com transporte, eu tenho despesas com escola, com combustível. Eu preciso ter, depois que você tiver o valor total destas despesas, eu preciso ter o valor equivalente a 6 meses delas para reserva de emergência. Para que serve uma reserva de emergência, pessoal? No caso de uma doença, no caso, por exemplo, se ocorre alguma coisa com o carro, você precisa trocar pneus, você precisa fazer uma manutenção, você precisa, pode acontecer queimar algum eletrodoméstico na sua casa, você tem uma reserva de emergência para realmente usufruir nesses momentos de necessidade. E aí, eu trago mais um desafio para vocês. O primeiro desafio foi vocês trazerem, então, durante 30 dias, anotadas todas as suas despesas, onde você efetivamente gasta o seu dinheiro. E o segundo desafio é você começar, a partir do momento que você tiver essa organização financeira, você se planejar para o mais rápido possível conseguir pelo menos 3 meses dessas suas despesas fixas. Vamos lá, você mapeou, você se organizou e você tem essas despesas. Quanto tempo você precisaria para juntar 3 meses de despesas fixas, de reserva de emergência? Quanto tempo você precisa se organizar para conseguir fazer isso? É mais um desafio, tá, pessoal?
Então, assim, conversamos, já trouxe 3 tópicos importantes para vocês. Agora nós vamos para o 4º tópico, que são as metas. É importante você ter metas bem claras para o seu ano. Nós estamos começando o ano de 2025. O que eu quero no curto prazo, o que eu quero definir como meta para mim no médio prazo e o que eu quero definir como meta para mim no longo prazo. Quando a gente fala de curto prazo, eu me refiro a metas ali em torno de 3, no máximo 6 meses. Curto prazo, certo? 90 dias seria o ideal. Quando eu falo metas de médio prazo, eu estou falando metas até 12 meses. Então, o que eu desejo fazer, o que eu quero fazer em até 12 meses, né? E posterior, a gente utiliza como meta de longo prazo, certo? Então, vamos lá. Um exemplo de meta de curto prazo até 6 meses, vamos colocar assim. De repente, comprar um perfume importado, o que a gente pode pensar como meta de curto prazo, pessoal? Meta de curto prazo até 90 dias, tá? Ter o hábito de mapear as minhas despesas, saber onde eu estou gastando meu dinheiro até 6 meses, 3 meses a 6 meses, essa é uma meta de curto prazo. Meta de médio prazo, eu coloquei aqui o exemplo como comprar um computador. O que eu preciso fazer para no final de 2025 ter condições financeiras de comprar um computador, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso economizar todos os meses, sei lá, eu não tenho noção do valor do computador que você deseja, mas vamos supor que a gente vai comprar um computador de R$ 2.500. Então, eu preciso economizar nos próximos 11 meses pelo menos em torno de R$250. Vamos colocar assim, que daí eu tenho uma reservinha a mais. Então, até o final do ano, eu preciso ter como meta economizar R$250 para adquirir o meu computador. E quando eu falo de meta de longo prazo, eu posso estar me referindo então a uma viagem. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem internacional. No longo prazo, eu me organizo agora para daqui 1 ano e meio, de repente, eu estar realizando essa viagem. Eu quero pegar um período de neve, né? Vamos supor que eu queira esquiar. Se eu começar agora, talvez até dezembro eu não tenha condições financeiras, né, de pagar todos esses custos. Mas talvez para o final de 2026. Então eu consiga. Essa é uma meta de longo prazo. O que eu preciso fazer todos os meses para, ao final de 2026, conseguir fazer a minha viagem internacional e conseguir ir para os Alpes, praticar esqui, algo nesse sentido. Então você precisa ter isso muito claro, tá? Por que isso? Porque é importante você identificar cada uma dessas metas para que você também não se frustre. Eu tenho uma meta de tanto. Por exemplo, eu quero comprar um computador de R$ 2.500 em 3 meses. Se eu não tenho uma sobra do meu salário para isso, eu não vou conseguir cumprir essa minha meta. Então, vocês precisam ter clareza dessas informações, certo? Então, vamos lá. Eu já trouxe 4 dicas importantes. Agora eu vou trazer um dos mitos para vocês. O primeiro mito que eu trago para vocês. Ganhar mais resolve os meus problemas financeiros? O que vocês acham, pessoal? Se eu ganho, sei lá, R$2.000 de salário e eu não tenho uma organização financeira, você acha que se eu ganhar R$2.500 ou R$3.000 de salário, eu consigo resolver os meus problemas financeiros? Ou quanto mais eu ganho, mais eu gasto se eu não tiver uma organização financeira? Então, mais para vocês refletirem. Será que o fato de dizer eu ganho pouco me inibe de resolver os meus problemas financeiros? É uma dúvida pra gente parar e pensar, né, pessoal? Outro mito muito, muito, muito escutado também. Planejar é só para quem tem muito dinheiro. Eu tenho os meus R$2.000 por mês de salário. Se eu não tenho nenhum tipo de planejamento financeiro, eu vou vivendo como as coisas vão acontecendo. Eu deixo a vida me levar e eu vou pagando o que eu consigo pagar e no final eu negocio e vai para o mês seguinte. É verdade isso? O que vocês pensam a respeito disso? Será mesmo que só quem tem muito dinheiro precisa se planejar? Ou o fato de você começar o seu planejamento, mesmo tendo um pouco dinheiro, que é o que você
né, que é o que você mesmo pensa, mesmo tendo pouco dinheiro, será que eu consigo? Tem uma frase que a gente escuta muito, né? Se eu não dou valor pro pouco que eu tenho, o muito também não vou dar, né, pessoal? Então, assim, é importante vocês terem esses momentos também para pensar. Ganhar dinheiro, ganhar mais resolve os meus problemas financeiros, planejar é só para quem ganha muito dinheiro, e também tem outro porém, o ganhar muito dinheiro para você se refere a quanto, não é mesmo? Outro ponto, ou melhor, outro mito que eu trago aqui, investir é complicado, por isso eu nem começo. Mas, se você não começar, você vai saber se é complicado ou não? Você tem um julgamento de que é complicado por quê? Porque alguém te falou alguma coisa, ou porque só de olhar para números, eu não gosto de matemática, eu não gosto de números, eu já começo a dizer que é complicado. Então, a que ponto eu consigo dizer isso, sabe? E é importante a gente parar e refletir a respeito. Investir é complicado? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento e o que eu deveria fazer é ir atrás de conhecimento para começar a investir, ou investir é complicado porque eu só estou escutando o que os outros falam e eu não paro para pensar a respeito. Então são coisas que vocês devem refletir mais a respeito, que cada um no seu momento, mas sim, você deve parar, você deve pensar. As finanças, o salário é seu, o que você vai fazer com o seu salário? Você precisa se organizar, certo? Então eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Mapear as suas despesas, os seus gastos, os seus custos, as suas receitas. Então mapeie a sua condição financeira como um todo. Planeje-se para priorizar o que é gastos, os seus gastos. Então também precisa de um planejamento para os seus gastos. Quais são os seus gastos essenciais? Quais são os seus gastos básicos ali? O que você de repente usa como lazer, que de repente o seu valor de lazer, o seu percentual de lazer é maior do que o seu percentual de necessidade básica. Então você precisa fazer esses contrapontos. Outro ponto importante que a gente trouxe aqui foi ter, então, uma reserva de emergência. Se você não se planeja, você nunca vai ter uma reserva de emergência. E não tendo uma reserva de emergência, você fica à mercê do acaso. Se eu tiver condições de fazer um empréstimo, eu resolvo o meu problema financeiro. Se eu não tiver condições de fazer um empréstimo, eu vou ter mais problemas financeiros, porque eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas. Então você precisa ter isso em mente, certo? Então você precisa priorizar, priorizando os seus gastos. Outro ponto importante são as metas, que a gente conversou um pouquinho também a respeito dessas suas metas. E aí eu trouxe para vocês alguns mitos. Então assim, reflitam a respeito desses mitos, pessoal. Ganhar mais resolve todos os meus problemas financeiros? Outro ponto, planejar realmente é só para quem tem muito dinheiro? E eu não invisto porque é muito complicado. Então são 3 mitos que você precisa tentar entender um pouquinho melhor a respeito deles, para que a gente possa, para que você possa evoluir e organizar melhor as suas finanças. Aí eu trago aqui, pessoal, né, alguns pontos que são dicas também, mas são mais como informações. E aí você precisa analisar o seu dia a dia também e como está na sua, como você está fazendo uso disso. O primeiro ponto importante aqui são todas as suas assinaturas de streaming. Às vezes você diz assim, eu não tenho dinheiro para ir no cinema, ou eu não tenho dinheiro para comprar, sei lá, alguma coisa que eu desejo ou que eu preciso. Mas, em contrapartida, você tem a assinatura da Netflix, você tem a assinatura da Disney, você tem a assinatura da Spotify, e aí você diz, eu não tenho condição de pagar por isso, eu não tenho condições de comprar o que eu realmente preciso. Só que se você for parar para pensar e você pagar R$20 em cada uma dessas assinaturas que a gente passou agora, se eu pagar R$20, que eu acredito que seja mais, mas se você pagar R$20 em cada uma dessas assinaturas que eu te falei agora, só aqui mensalmente são R$60. Então você realmente precisa de tudo isso? Será que se você faz uma escolha, eu tenho 3 streaming de filmes, você consegue tempo para assistir todas, de acessar todas elas mensalmente, de assistir todas elas? Por que você não assina uma? Aí fica ali 6 meses, 1 ano com essa, depois muda, assina outra para ver filmes diferentes, séries diferentes. Então tudo é uma questão de você realmente organizar.
Você precisa revisitar todos os seus custos, aonde você efetivamente está colocando o seu dinheiro e dizer assim, agora sou eu que cuido da minha vida. Então, de agora em diante, isso aqui eu preciso decidir. Eu decido se eu quero ou se eu não quero. Eu preciso assumir esses riscos, não simplesmente deixar as coisas acontecerem. Busque comprar, pessoal, sempre à vista. Aí você diz assim, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar à vista? Dependendo do que você quiser comprar, espere 1 ou 2 meses. Faça, junte esse dinheiro em 1 ou 2 meses e compre no mês seguinte. Pense, pessoal, será que eu realmente preciso disso nesse momento ou eu posso esperar 60 dias para comprar? Eu quero comprar um livro e o meu livro custa R$100. Se eu economizar R$50 esse mês e R$50 mês que vem, em 60 dias eu tenho R$100 para comprar à vista. Mas se eu for comprar no momento que eu quiser, eu for comprar no cartão de crédito, eu vou acumular, eu vou ter na hora. Eu vou acumular. Beleza, eu não vou pagar juros, porque eu não fechou a minha fatura de cartão de crédito ainda. Então eu não pago juros. Mas eu preciso ter em mente que eu comprei o meu livro no longo prazo. Se eu for comprar mais 1 ou 2 desejos que eu quero, se eu for comprar, sei lá, uma capa nova, uma capinha nova para o meu celular, e eu passar em algum lugar, ver mais alguma coisa que quiser comprar, e isso eu não fizer à vista e não pagar no meu cartão, eu vou estar acumulando valores e isso vai se transformando numa bola de neve. Então, pessoal, priorizem compras à vista, sempre que possível. Use o cartão com consciência. Cartão de crédito não é brincadeira, pessoal. Cartão de crédito é a vida de vocês. Se vocês têm dinheiro, comprem no cartão de crédito, desde que você consiga pagar a fatura certinho todos os meses. Se você for comprar no cartão de crédito e parcelar a sua fatura, por favor, não faça isso. Porque você vai começar a ter um ciclo vicioso e você vai ter problemas financeiros futuramente, certo? Então, fique com essas informações para vocês. Dê uma olhadinha nas suas assinaturas de streaming, dê uma olhadinha nas suas compras, se você tem a possibilidade de comprar sempre à vista e, ao mesmo tempo, cuide com que você utiliza, de que forma você utiliza o seu cartão de crédito. E aí, pessoal, eu trago algumas perguntas para vocês. Eu trouxe os 2 desafios para vocês. Então, se vocês tiverem, interesse em colocá-los em prática, organize as suas finanças a partir de agora. Comece, a gente ainda tem tempo, 2025 está só começando, nós ainda teremos todos os 11 meses pela frente completo, está chegando o finalzinho de janeiro, mas a gente ainda tem muito tempo pela frente para poder organizar as nossas finanças. Então, pensem sobre essas condições financeiras, organize as suas finanças e mude a sua vida financeira de agora em diante. Coloque como metas 2025, fechar 2025 de uma forma diferente, tendo as suas finanças em dia, organizando todos os seus pagamentos. Evite, pessoal, pagar atrasado, pagar com juros. Pode ser bobeira pagar alguns centavos de juros, mas se você pagar nenhuma fatura é bobeira. Agora, se você começar a acumular as faturas pelo hábito de não pagar em dia, você também começa a ter problemas muito sérios financeiros. Por quê? Porque essas faturas elas vão se acumulando, esses juros vão se acumulando. Então, é preferível que você coloque R$10 na poupança todos os meses e ir somando. Por quê? Porque esses R$10 eles vão se multiplicando todos os meses. E se você gastá-los, isso não vai acontecer. Então, assim, trouxe algumas informações para vocês. Planejar suas finanças é o primeiro passo para que você tenha uma vida de sonhos que você tanto deseja. É o primeiro passo para você conquistar um 2025 diferente. É o primeiro passo para você realizar os seus sonhos. Então, sempre que você tem as suas finanças em dia, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Por quê? Porque no dia seguinte você vai conseguir pagar as suas contas. E isso é tranquilidade financeira. A partir do momento que você começa a trazer isso para a sua vida, você começa a ter menos ansiedade do seu dia a dia, porque normalmente quem se torna muito ansioso é porque tem uma condição financeira difícil. Então é importante que você pense desta forma.
quanto melhor estiver a minha condição financeira, a minha organização financeira, melhor para você. Melhor, mais você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, né? Então, quando a gente fala de investimentos, Simão, boa noite, seja bem-vindo. Quando a gente fala de investimentos, R$10 a gente consegue deixar R$10 na poupança, Simão. Rende alguns centavos. Mas por que eu digo que é importante a gente começar com um valor menor? Porque para a gente criar o hábito, hoje eu não tenho hábito. Então hoje eu digo, eu não tenho dinheiro para guardar, eu não tenho dinheiro para economizar, eu não tenho dinheiro para investir, porque eu não tenho o hábito. Então se eu começar todos os meses colocar 10, 20, 30, R$50 na poupança, ao final de um ano eu tenho um valor considerado, não é muito, mas eu tenho um valor considerado, eu tenho um valor que ele vai aumentando conforme os juros vão mensalmente sendo somados, né? Mas o mais importante não é o valor que eu tenho no final, é o hábito que eu crio. Porque se eu consigo ter o hábito de guardar R$50 todos os meses, eu consigo juntar R$600, fora juros. Se eu não tiver o hábito de guardar, ao final do ano eu não tenho dinheiro. Então, assim, pode parecer pouco R$50, eu não sei qual é a condição financeira de vocês. Mas se eu colocar R$50, R$100 numa poupança, ao final do ano, ao final de 12 meses, eu tenho dinheiro para começar a investir em bolsa de valores, a investir em tesouro direto. Porque às vezes eu digo assim para vocês, isso é para um outro vídeo, para uma outra live, para um outro momento. Eu digo assim para vocês, com R$100 vocês conseguem investir em tesouro direto todos os meses e ter uma condição financeira legal. Se você não tem o hábito, o que vai acontecer? O primeiro mês você vai lá, você investe, certo? O segundo mês, eu não tenho reserva de emergência, eu não tenho as minhas finanças organizadas. No segundo mês eu vou lá e invisto, então eu já investi R$200. No terceiro mês aconteceu alguma coisa, eu preciso fazer o quê? Ir lá e sacar os meus R$200, porque para eu não precisar pegar empréstimo ou pagar juros, ou pagar um juros maior, eu vou lá e saco os meus R$200 para pagar uma conta que eu preciso pagar. Então quando eu for ver, eu não tenho o hábito de economizar. E isso que é extremamente importante. Certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas informações de planejamento financeiro para vocês. Depois eu vou baixar esse vídeo, eu vou deixar aqui na minha timeline, vou colocar ele também no YouTube para que vocês tenham acesso. Mas a dica de ouro para vocês, se você não tem o hábito de planejar as suas finanças, comece a partir de agora para que você consiga conquistar, então, uma vida mais tranquila e realizar todos os seus sonhos. Fico aqui, então, um forte abraço para vocês e até um próximo momento, pessoal. Tchau, tchau!